O bizu hoje da Diagnose Process é a respeito de processos. Tudo na vida envolve processo. O fato de você levantar de manhã é um processo, né? Então a gente vai falar como mapear bem um bom processo e é super fácil, é super simples. Primeiro ponto que se deve levar em consideração: foco. Ou seja, você tem que ter um objetivo naquele processo. Por que, que aquele processo existe? Qual a razão daquele processo existir? E quando você pensa nisso, você já tem que pensar se ele agrega de fato algum valor naquilo que se pretende. Outra questão é o input, ou seja, a entrada. Quais as entradas que esse processo tem no seu dia a dia, né? Temos ainda a situação do provedor, ou seja, quem é o fornecedor daquele processo? Quem entrega alguma coisa que esse processo vai ter que desenvolver, trabalhar para transformar aquilo. Aí a gente tem também a questão dos termos. Termo significa limite desse processo. Quais são as áreas, limites que limitam esse processo na entrada e na saída, até onde esse processo começa e onde esse processo se finda. A gente tem o output, que é a saída. Quais são as saídas que esse processo produz? O que que esse processo faz em si? O que que ele entrega, tá? Aí a gente tem a clientela desse processo. Quem é o cliente desse processo? Quem é que recebe esse processo que foi produzido? Aí a gente tem que olhar a parte anterior, ou seja, esse processo ele está sendo feito de que forma? E isso tem que ser documentado antes de começar. Eu tenho que ver como está sendo feito, documentar e para a gente ter um registro disso. A gente sempre tem que pensar que quando a gente vai modelar, remodelar e rever o processo, significa que a gente quer algo melhor, ou seja, melhoria. Como eu consigo fazer com que esse processo se torne melhor? É, como eu consigo acabar com gargalos, tempo, custo, entre outras coisas. Aí a gente tem também a anuência, né? Essa anuência significa o quê? Eu posso é, consensar com as partes envolvidas o que é a proposta do novo processo, após todo o consenso e também a questão de que as pessoas deram as suas opiniões validando esse processo, a gente tem um meio termo ali dentro. E ainda a gente tem o seguinte: o processo ele tem o seu manifesto, ou seja, a revisão desse processo. Eu conversei com as partes, eu vi o anterior, eu melhorei, eu vi cliente, eu vi saída, eu vi entrada, eu vi tudo, vi as atividades. Agora é hora de rever, documentar e colocar em prática tudo que foi visto. E ainda a gente tem o seguinte: é bom que se saiba que processo nada mais é do que processo é igual fornecedor mais cliente, entrada mais atividade mais saída e mais cliente. Esta gama dessa junção desses 5 itens que dá a formação do processo, ok?